Hoje estamos iniciando o estudo da eletrostática, que vai fazer parte do livro 10. Então, está nas páginas 5 a 8. Uma aula para o terceiro ano do ensino médio de física e eu sou a professora Maria Regina. Para começar a estudar eletrostática, nós vamos estudar um pouquinho da história da eletricidade. Essa história começou muito tempo atrás, né, por volta de 500 a.C., com Tales de Mileto, um grego, né, que viveu aí nessa época e que é considerado um dos grandes gênios da antiguidade. Então, Tales provavelmente era uma pessoa bastante observadora e um dia, né, ele esfregando um pedacinho de âmbar, provavelmente na roupa dele mesmo, ele observou que após atritar essa pedrinha, né, essa resina, ela era capaz de atrair objetos leves, como penas, pedacinhos de folha seca, né? E como o âmbar é chamado elétron em grego, esse foi considerado então um fenômeno que o âmbar apresentava, então era um fenômeno elétrico. E na época foi considerado do mesmo tipo do fenômeno que era observado com ímãs, né? Com pedras da magnésia, né? Que eram os magnetos e que também eram capazes de atrair objetos de ferro. Então consideraram que o mesmo tipo de fenômeno acontecia também com o caso do âmbar. Mas alguns anos depois, os gregos também começaram a se perguntar do que seria feita a matéria. E eles raciocinaram da seguinte forma, que se eles fossem cortando, né, um pedaço de alguma coisa em infinitas partes, ia chegar uma hora que eles chegariam numa partícula que eles não conseguiriam mais dividir. E que essa partícula seria então a partícula elementar, né, aquilo que iria formar tudo. E essa partícula indivisível foi denominada átomo. Então, desde essa época que existe a teoria, né, de que a matéria é formada por átomos. Só que essa teoria não era a única que existia na época e outras teorias foram se tornando mais populares na época da Grécia Antiga. E a teoria do átomo foi retomada só muito tempo depois, né, já na época da Idade Média. Bom, então, aproximadamente 2.000 anos após essa época que a gente estava comentando, né, do Tales de Mileto e do Demócrito e tudo, é que o assunto acabou sendo retomado, né, e quem acabou dando algumas contribuições aí para o estudo da eletricidade foi um médico inglês, e ele descobriu que, além do âmbar, outros materiais eram capazes de, após serem atritados, atraírem objetos leves. Então, vocês mesmos, se atritarem uma régua, por exemplo, um pente, vão ser capazes de atrair pedacinhos de papel. Vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês. Então, ele descobriu isso e descobriu também, fazendo experimentos com magnetismo, que a eletricidade e o magnetismo eram fenômenos diferentes, né? Tinham algumas coisas em comum, mas não eram o mesmo fenômeno. Alguns anos mais tarde, né, em 1730, um físico inglês de nome Stephen Gray, ele descobriu que, além de atritar, né, os objetos, existia uma outra forma de eletrizá-los, né, que seria por contato. Então, um objeto eletrizado em contato com outro objeto poderia eletrizar o outro. Então, essa foi mais uma contribuição, aí mais um passo dado no estudo da eletricidade. Depois, 7 anos mais tarde, o francês, de nome Charles Diffie, descobriu algumas coisas importantes. Primeiro, ele descobriu que não havia só atração elétrica, havia também repulsão elétrica, né? Então, ele achou, né, ele tinha como hipótese que o fato de existir repulsão e atração, dependendo do material,
era porque existiam dois tipos de eletricidade, né? A eletricidade que ele observava quando ele atritava o vidro, por exemplo, e quando ele atritava a resina. Por isso ele denominou os tipos de eletricidade, ele classificou nesses dois tipos, né? Vítrea ou resinosa. E aí ele considerou, né, que eram fluidos diferentes que existiam nas substâncias que poderiam ser do tipo vítreo ou resinosa. E aí, quando a substância tinha o mesmo tipo de fluido, haveria uma repulsão, e quando eram duas substâncias com tipos diferentes de fluido elétrico, teria então um tipo de atração elétrica. Então, assim, era uma hipótese, né? Na verdade, ele achou que era uma explicação para o que ele estava observando, né? Mas, assim, mais para frente a gente vai vendo como o estudo vai se modificando, né? Em 1750, nos Estados Unidos, o Benjamin Franklin fez alguns experimentos também e ele chegou à seguinte conclusão: que na verdade não existiam dois tipos de fluidos elétricos, existia apenas um tipo de fluido, mas esse tipo poderia passar de uma substância para outra, né, de um corpo para outro, deixando os corpos com uma quantidade maior ou menor de fluido elétrico. Então, ele tinha essa outra hipótese, né, que era também, ele não tinha comprovado nem nada, mas, enfim, ele era a explicação que ele tinha para o que ele estava observando nos experimentos dele. E aí ele disse o seguinte, que o corpo que tinha excesso de fluido elétrico seria positivo, o corpo que tinha falta desse fluido seria negativo, e a partir, então, de 1750, apareceu, então, a palavra positivo e negativo para indicar aí as duas possibilidades, né, de substâncias eletrizadas, vamos dizer assim. Bom, daí para frente, aí a gente já vai para a evolução dos modelos atômicos, porque é esse tipo de pesquisa que foi esclarecendo como é que funcionava, né, a eletricidade. Então, a gente começa lá em Dalton, em 1808, e a ideia que Dalton tinha nessa época, basicamente, é a ideia que Demócrito e Leucipo lançaram, né, quase 500 anos antes de Cristo, de que a matéria era constituída por partículas homogêneas, sólidas, que formavam, né, os diferentes tipos de substâncias. Então, né, foi o primeiro modelo que surgiu, né, e que depois foi progredindo, como a gente vai vendo aí. Em 1904, já o modelo de Thomson já determinou que essas partículas não eram homogêneas, que existia dois tipos de substâncias, vamos dizer assim, que formavam os átomos, que eram as substâncias positivas e negativas, e que então um átomo neutro teriam quantidades iguais dessas substâncias, vamos dizer assim, e ali está representado em rosa o que seria o positivo, então seria uma grande massa positiva com alguns pontos negativos no meio. Depois Rutherford descobriu que existia muito espaço vazio no meio do átomo, e então, assim, não tinha como ser, né, a forma como Thomson estava imaginando, e o que ele sugeriu é que o átomo fosse como uma espécie de sistema solar em miniatura, com um núcleo bastante massivo e elétrons com massa muito pequena orbitando, né, e no meio ali muito vazio, né. Bohr, poucos anos depois, só deu uma aprimorada, né, no modelo de Rutherford, indicando que existiam níveis energéticos específicos que os elétrons podiam orbitar, e depois, né, o modelo mais recente, que ainda prevalece, que é o modelo de Schrödinger, de 1924, que fala em termos de probabilidade, né? A posição do elétron é determinada através de probabilidades, não existe
uma maneira de se determinar assim com precisão exatamente onde o elétron vai estar num certo momento. Aqui eu estou acrescentando uma imagem com o formato, né, dos orbitais atômicos. São formas bem variadas. A gente, durante a aula, teve uma pergunta sobre a forma das órbitas, então achei aqui essa imagem, né, com formas que dependem realmente de qual é o orbital, e a gente vê que, dependendo do orbital, as formas são bem diferentes. Aí deixei aqui indicado um link com uma aula curtinha explicando um pouquinho sobre esses formatos. Mas para o que a gente vai estudar agora, a gente pode, né, por simplicidade mesmo, imaginar um modelo que seria o de Rutherford-Bohr, que é esse modelo um pouco mais simples, né, indicando prótons e nêutrons no núcleo do átomo e os elétrons ali orbitando em torno, com essas órbitas mais simples mesmo, e, enfim, os prótons com carga positiva e os elétrons com carga negativa. Os nêutrons não têm carga, né? Essa propriedade chamada carga é uma coisa que só os prótons e os elétrons têm, e no caso são cargas opostas. Com relação a corpos, a gente vai ver que tem três possibilidades, né, dos corpos estarem eletrizados. Eles podem ter excesso de prótons, excesso de elétrons ou número igual de prótons e elétrons. Bom, então vamos pegar o primeiro caso aqui. Imagine um corpo que tem elétrons a mais que prótons. Pode ser um átomo, mas não necessariamente um átomo. Pode ser qualquer objeto que, por algum motivo, ficou com uma quantidade maior de elétrons. Se ele tem uma quantidade maior de elétrons, ele vai ser no geral, né, a carga dele vai ficar negativa. Então, toda vez que a quantidade de elétrons é maior que a de prótons, no caso ele pode, né, ter ganho elétrons, então ele tem carga negativa. Agora, um corpo que tem a quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons, já vai ter, né, no total aí na soma, ele vai ficar com carga positiva. E a única maneira dele ficar assim com prótons a mais é ele perder elétrons. Então vamos ficar bem atentos que os átomos, eles não ficam ganhando nem perdendo prótons, não. Isso é uma coisa muito difícil. O que eles ganham e perdem são os elétrons. Então, se ele ganhar elétron, ele fica com elétron a mais, fica negativo. Se ele perder elétrons, ele vai ficar com prótons a mais e aí vai ficar positivo. O que seria o átomo neutro é quando ele tem quantidades iguais de prótons e elétrons. Então, nesse nosso exemplo aqui, se ele tiver 5 prótons e 5 elétrons, ele está equilibrado, ele não tem carga nenhuma, né? Agora, se essas quantidades não forem iguais, aí ele vai ficar eletrizado. Então, todo corpo que tem quantidades de prótons e elétrons diferentes, a gente diz que está eletrizado, ou porque ele ganhou elétrons, ou porque ele perdeu elétrons. E aí a gente tem uma experiência que foi feita em 1909 por um americano chamado Robert Millikan, e ele, com esse experimento, conseguiu determinar o valor da carga do elétron. Então, a gente tem aqui o esquema, né, mostrando tipo assim, de um tubo, onde ele borrifou gotinhas de óleo. Essas gotinhas iam caindo, né, força de atração gravitacional puxava para baixo, mas, ao passarem aqui por uma fenda, elas eram ionizadas. E essa ionização fazia com que essas gotículas de óleo ficassem negativas. E na parte intermediária ali do tubo, ele tinha uma placa carregada positivamente. E como as gotículas ficavam negativas, elas acabavam sendo puxadas, né, atraídas pela carga positiva que estava ali no meio do tubo. E com isso ele conseguiu equilibrar, né? A força-peso puxava para baixo e havia ali uma força elétrica puxando as gotículas para cima, de forma que a gotícula então ficava parada ali, né, no meio sem cair,
equilibrada. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai estudar, né, como que a gente calcula a força elétrica, mas adiantando aqui um pouquinho, a força elétrica ela pode ser calculada multiplicando a carga elétrica pelo campo elétrico e o peso, né, a gente calcula multiplicando a massa pela aceleração da gravidade, ou também chamado campo gravitacional. E aí, né, com isso equilibrado, ele conseguiu determinar, né, ele já conhecia o peso quanto era, ele conseguiu determinar quanto seria a carga de um único elétron. Então, a gente vai conseguir daqui a algumas aulas, né, voltar nesse experimento, entender um pouquinho melhor, mas por enquanto, né, é só para a gente saber que então foi nessa época que se conseguiu chegar num valor bem preciso de quanto seria a carga de um único elétron. Então, um único elétron tem como carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, essa letra C indica a unidade coulomb. Bom, pessoal, aí o que acontece? Toda vez que um corpo fica eletrizado, ele vai ficar eletrizado se ele ganhar ou perder elétrons. Então, em função da quantidade de elétrons que ele ganha ou perde, é que vai ser a carga dele, né? Se ele perder, vamos supor, 1000 elétrons, a carga dele vai ser 1000 vezes a carga do elétron. Só que tem o seguinte, né? A gente tem dois sinais aí, positivo ou negativo. Toda vez que o corpo perde elétrons, se ele está perdendo os elétrons, ele está ficando com prótons a mais. Então, a carga dele vai ser positiva. Se, por outro lado, por algum motivo, ele receber elétrons, ele vai ficar com elétrons a mais. Aí, a carga dele vai ser negativa. Agora, o valor, a quantidade dessa carga, sempre é um número inteiro de elétrons, né? Então, por isso que é n vezes a carga de um único elétron. E a gente vai fazer alguns exercícios até para entender melhor, né, como que a gente utiliza essa expressão. Então, lembrando que Q significa quantidade de carga elétrica medida no Sistema Internacional em coulombs, e a carga elementar, que seria a carga de um único elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, um corpo ganhou 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, essa quantidade enorme de elétrons o corpo ganhou. Qual vai ser a carga dele? Então, vamos lá. A carga é calculada como um número de elétrons que o corpo ganhou ou perdeu, no caso, 6,25 vezes 10 elevado a 18, vezes a carga de um único elétron. Então, a carga de todos esses elétrons aí perdidos junto, perdidos não, desculpe, todos os elétrons que ele ganhou, né, essa quantidade toda aí, fazendo o cálculo, vai dar 1 coulomb. Agora, como ele, no caso, ganhou elétrons, ele fica com excesso de elétrons. Aí vai ser uma carga negativa. Aí a gente coloca o sinal, né, sinal de menos, para indicar que é uma carga de excesso de elétrons. Está com toda essa carga de 1 coulomb de elétrons a mais aí. Agora, um outro caso aqui, um outro exercício. A carga é de 50 coulombs. Quantos elétrons o corpo perdeu? Então, agora a gente já sabe o valor da carga total, carga elétrica positiva, de 50 coulombs. Se a carga é de 50 coulombs, quantos elétrons ele perdeu? Então, a gente não sabe esse número de elétrons. E a carga de um único elétron, a gente já sabe, pode colocar lá 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Passando esse 1,6 para o lado esquerdo, dividindo, a gente chega no total aí, olha, o número é 31,25 vezes 10 elevado a 19, que em notação científica fica 3,125 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então, é uma quantidade enorme de elétrons, né, que dá o total de 50 coulombs de carga. Nesse caso, é uma carga positiva porque ele perdeu elétron.
Quando ele perde elétron, fica com próton sobrando, o próton é positivo, então a carga fica positiva. Para terminar, a gente tem a lei de conservação da carga elétrica. O que diz essa lei? Que num sistema eletricamente isolado, a soma das cargas em um instante inicial deve ser igual à soma das cargas no instante final. Então, a gente vai imaginar um lugar que tem 3 objetos, os 3 têm carga elétrica, o primeiro e o segundo ali, o A e o C, tem carga positiva, um tem mais 10, o outro mais 5, eles não colocaram a unidade, né? A gente poderia imaginar que fossem coulombs mesmo. E a carga do B já tem elétrons a mais, então é menos 6. Esses objetos podem trocar carga entre eles, né? Então, podem, no caso, trocar elétrons, né? Então, os elétrons que estão sobrando no B, ele pode doar, né? Passar um pouquinho para o A, um pouquinho para o C, de forma que aí, se o corpo A ganhar 5 elétrons, né? Ele já vai equilibrar um pouquinho. Em vez de ficar com 10 prótons sobrando, ele vai ficar só com 5 prótons sobrando. Porque os elétrons que vão ali já vão equilibrando, né? Os prótons que estavam sobrando. Então, carga positiva e negativa, uma compensa a outra. Já o corpo C, que tinha 5 prótons sobrando, se ele ganhar lá uns 3 elétrons, ele já fica só com 2 prótons sobrando, então já fica melhor, né? E o corpo lá, no caso, o corpo B, se ele doar 5 elétrons para o corpo A e doar mais 3 para o outro corpo, ele vai acabar doando até mais elétrons do que ele tinha sobrado, né? Porque se ele tinha 6 elétrons ali sobrando a mais, e ele acabar doando 8 elétrons, né? 5 para um, 3 para o outro, ele vai acabar ficando aí, na verdade, com falta de elétrons. Por isso a carga dele ficou sendo positivo 2. Mas esse exemplo é só para mostrar que, no total, o total de carga que existia antes e depois, somando a carga dos 3, essa não muda, né? Então, se a gente pegar a carga do A, que era mais 10, a carga do C, mais 5, já dá mais 15. Com menos 6, fica uma carga de 9, 9 positivo. Do outro lado, se somar lá, 2 com 2 do C e do B, mais os 5 do A, também dá 9. Então, mesmo que um passe elétron para o outro e as cargas individuais deles mudem, a soma das cargas que tinha, né, inicialmente e depois, essa soma continua a mesma. Então, essa é a lei de conservação da carga elétrica.